Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, a minha vida estava completamente destruída. Não existia mais amor próprio, tendo muitas crises de ansiedade, crises até existenciais, assim. Eu sentia um sentimento de fracasso muito grande, totalmente quebrada em vários sentidos da minha vida. E 1 ano e meio depois, eu posso dizer que a minha vida é outra, assim, sabe? Eu meio que nasci de novo, recomecei do zero. E isso é possível. Talvez tu esteja numa fase da tua vida que nada mais tá dando certo, parece que as coisas não estão indo pra frente, parece que nada de bom acontece, sabe? Só coisas ruins acontecem, nada de bom vem. A verdade é que tu pode iniciar uma vida nova. Tem como. E a gente vai falar sobre isso agora. Eu acho que hoje eu tô vivendo uma das melhores fases da minha vida, assim, principalmente no sentido de felicidade, sabe? É algo, assim, surreal e que eu, por muitos anos da minha vida, pensei que fosse inalcançável, assim. Óbvio que eu tenho problemas, eu não tenho uma vida perfeita e não é isso que eu tô vendendo aqui, mas eu nunca pensei que eu pudesse sentir o que eu tô sentindo, viver a vida de uma forma tão plena como eu vivo hoje. O primeiro ponto, se batizar. Tem uma coisa, eu acho que tudo começou, essa grande mudança na minha vida aconteceu com um batismo, mas calma, isso não tem nada a ver com religião, é um batismo simbólico. Como assim? Tem algumas religiões, igrejas cristãs, evangélicas, algumas religiões de matriz africana, que quando você inicia nessa religião, você passa por um processo que chama batismo. Vocês já ouviram falar? Né? Lá você é como se tu simbolizasse que tá nascendo para uma vida nova. Algumas religiões com água, outras eu não sei exatamente como que funciona, mas é esse sentimento, é esse o objetivo, é nascer de novo, é iniciar uma nova vida. Várias coisas podem ser esse batismo simbólico que eu chamo, né? Que na verdade é assim, é o marco que vai virar a chave, que vai iniciar ali a nova etapa. É como se fosse um grande marco na cronologia da vida, sabe? Algumas mulheres sentem isso quando cortam o cabelo. Daí, tipo, agora eu sou uma nova mulher, vou iniciar uma fase nova. Quando, sei lá, fazem uma coisa diferente no corpo, fiz uma tatuagem, iniciando, simbolizando a nova fase que eu vou entrar na minha vida. Algumas depois da maternidade, né? Aí o neném nasceu, lá tu tem aquele enxurrada de emoção e de adrenalina e de hormônios. Tu pensa, a partir de hoje eu vou ver uma vida nova. Então, isso que eu chamo de, entre aspas, batismo, sabe? É essa decisão, é esse dia que vira essa chavinha e tu pensa, não dá mais pra viver assim, a partir de agora eu vou ser uma nova pessoa. E aí eu decidi que eu ia ter um batismo simbólico, assim, nada a ver com religião, mas teve um dia, um ponto, assim, crucial, que foi em janeiro de 2023, que eu disse assim, chega, eu preciso começar de novo, eu preciso reorganizar minha vida do jeito que tá, não dá pra viver mais. E aí eu decidi, naquele dia, que eu ia começar uma vida nova. E foi ele que foi o ponto de start da minha vida nova, sabe? Viu que eu falei que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com religião nenhuma, mas é aquele sentimento, assim, de estar começando algo novo. É o mesmo conceito, sabe? E eu lembro que eu tava na praia, tinha ido pra uma viagem só eu e as minhas filhas, e tanta coisa acontecendo, assim, eu ficava sabendo de coisas que estavam acontecendo aqui, enquanto eu tava longe, enfim, e ali eu tomei aquela decisão. Eu lembro que eu fui pro mar, e eu morria de medo de mar, de mergulhar e tal. Eu tinha 29 anos, e eu nunca tinha entrado no mar. Vocês acreditam nisso? Eu ia à praia, enfim, mas eu não mergulhava, não entrava, não pulava ondas, nada, não brincava, não me divertia, assim, ficava na beira da praia, tomando um drink, olhando o pessoal. E aí aquele dia, quando eu mergulhei assim, eu voltei e eu disse, a partir de hoje vai ser diferente. E esse foi o conceito. Decidi tomar uma decisão de que do jeito que eu tava vivendo, eu não queria mais viver. Do jeito que a minha vida tava até ali, eu não queria que continuasse daquele jeito, sabe? Eu acho que isso é uma conscientização de como tá a tua vida agora e de como que tu quer que ela seja no futuro. Porque às vezes a gente pensa assim, eu sou muito velha, eu já passei da idade, sei lá, tô aqui já, sou até avó e não tem mais o que eu possa fazer, já foi, né? Meu tempo já acabou. Mas nunca é tarde, tá? Eu tenho 30 anos, né? E eu comecei a minha melhor fase, assim, agora. Às vezes a gente se prende em coisas do passado, situações que não estão fazendo nem um pouco bem pra gente, porque a gente acha que
agora já passou, entendeu? Já vivi isso aqui por 10 anos. Recomeçar do zero, sabe? Não vale a pena. Às vezes vale a pena, amiga. Esvaziar a sua mochila. Todo mundo traz bagagens da vida. Todo mundo traz histórias, traz traumas, traz vivências, traz pessoas, muita coisa desnecessária. Eu tava vendo a minha filha ir pra escola ontem, a Cacá, e ela tá no 5º ano, no ensino fundamental. Eu vi ela com uma dificuldade de carregar aquela mochila, e aí eu disse, o que tá acontecendo? A mochila tá muito pesada pra ti, não precisa levar tanta coisa, deixa eu ver o que tem aí dentro. Abri a mochila dela, comecei a olhar o que tinha dentro da mochila, tava todos os cadernos, todos. Ela tava com todos os cadernos da escola de toda semana dentro da mochila. Ela levava ela tava levando todos os cadernos pra escola. E eu disse, não, minha filha, pra que levar todos os cadernos? Vamos ver que aula tu tem hoje. Hoje tem geografia e português. Então leva o caderno de geografia e o caderno de português, o resto deixa em casa. Mas se eu precisar? E se algum colega pedir pra copiar a matéria? Não precisa se preocupar com essas coisas. Se algum colega pedir, amanhã tu leva. Se aparecer, sei lá, por algum motivo doido, for trocar da aula, porque é uma coisa que nunca acontece, né? For trocar da aula, não vai ter essa, vai ter uma de um caderno que tu não trouxe. Copia nesse caderno, depois chega em casa e transfere. Vai levando 10 cadernos na mochila, sendo que só tinha 2 aulas. E isso é o que a gente faz muitas vezes. A gente carrega uma mochila cheia de coisas desnecessárias, só que a gente acha que a gente precisa dessas coisas na vida, sabe? Então, esvaziar essa mochila. Tem pessoas que tu tá trazendo e carregando de anos, são fardos, são coisas que só te consomem. São coisas, são pessoas, são sentimentos que deixam a tua energia lá no chão, te fazem ficar com ansiedade, com problemas, né? Às vezes a gente tem um pouco de dó, um pouco de pena de desapegar de algumas pessoas, porque elas passaram muito tempo na vida da gente e às vezes é muito necessário. Então vê aí o que tem nessa tua mochilinha, amiga. O que tu tá carregando nessa mochila que tá cansada, que tá com as costas doendo. Tem vezes que não importa o quanto tu descanse, não importa o quanto tu durma, tu descanse, se tu passar o dia inteiro sem fazer nada, tu vai sempre continuar cansada, porque tem um fardo que tu tá carregando que não precisava tá carregando. Eu me livrei de tanta coisa nos últimos anos e eu tô aprendendo a desapegar, sempre desapegar mais, principalmente de pessoas. Eu era muito carente, no sentido de querer ter muita gente assim ao meu redor, sabe? De querer ter amigos, de querer ter pessoas que gostassem de mim. E às vezes eu carregava assim, a amizade sozinha, sabe? Sabe quando tu é a única pessoa que se importa? Sabe quando tu é a única pessoa que manda mensagem? Sabe quando tu é a única pessoa que faz alguma coisa por aquele relacionamento? Eu sempre fui essa pessoa, sabe? A única que fazia as coisas. Mas eu sentia que eu precisava isso, porque eu precisava ter aquela pessoa na minha vida. Eu descobri que eu não preciso de tanta gente assim pra ser feliz, sabe? Eu não preciso de tanta bagagem. Eu fui esvaziando a minha mochila e cada vez ela tá menor e mais leve. Então vê o que tu traz, tem coisas que tu traz aí de anos, né? Tem fardos, tem traumas, tem pessoas que, sei lá, tu conheceu há 20 anos atrás e tu ainda acha que precisa conviver, sabe? Meio que se forçando a conviver. Não tô dizendo que amizades antigas não são importantes, que amigos não são importantes, não é isso. Mas a questão é, às vezes tem pessoas que não faz mais sentido no momento que tu vive hoje, do jeito que tu tá, fazer parte da tua vida. Exemplo, tuas amigas lá da faculdade, pessoas que de quando tu era solteira, enfim. Aí hoje tu tá casada e tu tá num relacionamento. E essas amigas, essas pessoas, o que elas querem fazer? Ir pra baladinha, sair pra beber, fazer coisas que na vida que tu tá vivendo hoje não se encaixa mais. Chega fim de semana, tudo que tu quer é ficar com a tua família, né? Trabalhou a semana inteira, tá cansadona, chegou sexta de noite, tu quer pedir uma pizza, botar um filme na Netflix e ficar em casa. Mas para essas pessoas, né, que não tem família, parece que tu tá sendo super errada se tu faz isso, né? E às vezes tu acaba indo lá e agradando essas pessoas e abrindo mão do que tu quer fazer da tua vida, porque tu tem medo de dizer não, porque tu tem medo de magoar, porque em algum momento aquela menina foi a tua melhor amiga. Porque num momento em que tu precisou muito, sei lá, num dia que tu ficou no hospital, ela foi lá no hospital pra dormir contigo e tu acha que vai ficar o resto da vida com essa dívida, sabe? Esvazia a tua mochila. Se perdoar e perdoar as coisas do passado.
Todo mundo aqui no meu canal sabe que eu me divorciei, né? Acho que tu sabe. Depois do meu divórcio, eu fiquei com um sentimento muito grande de fracasso. Porque foi a jornada mais longa de toda a minha vida. Eu fui casada por 12 anos com o meu primeiro e único namorado. 12 anos. E foi o único homem que eu conheci, o primeiro homem que eu conheci. Enfim, me casei. E fui casada por 12 anos. E depois disso, e quando chegou, eu tive essa noção, assim, sabe, de que não ia ter futuro, que não ia pra frente, que precisava terminar. E, enfim, eu fui decidida, fui lá e terminei. Mas depois, mesmo assim, não amando mais aquela pessoa, não tendo mais sentimentos por aquela pessoa, não tendo mais vínculo nenhum, quer dizer, tinha um vínculo, né? A gente teve filhos juntos, mas eu tinha esse sentimento de que eu fiz errado, de que eu não dei o suficiente, de que alguma coisa eu devia ter feito diferente. Mas se lá 5 anos atrás, quando aconteceu isso, eu tivesse reagido de outra forma, será que hoje a gente não estaria ainda bem? Será que lá no começo, quando aconteceu essa briga, quando aconteceu essa agressão, se eu tivesse ficado quieta, se eu não tivesse reagido, será que teria chegado no ponto que chegou hoje de terminar um casamento de 12 anos? E, cara, eu me culpava muito. É muito ruim esse sentimento de fracasso, sabe? E aí eu não me perdoava, sabe? Eu não conseguia me perdoar. E eu achava... Por muito tempo eu achava que eu era indigna, sabe? Indigna de amor, de sentimentos bons, que, sei lá, nunca ninguém ia me amar de verdade. Se uma pessoa que esteve comigo por 12 anos e no fim eu descobri que nem gostava de mim, como é que é? Quando que alguém de fato ia gostar de mim? Quando que alguém ia me amar? Na minha cabeça eu sentia isso, assim, que eu nunca ia dar certo em relacionamento nenhum, que nunca eu seria boa o suficiente pra alguém, que ninguém seria bom o suficiente pra mim também. E eu fiquei cheia de inseguranças, cheia de traumas, mas eu não me perdoava, sabe? Porque eu sentia lá no meu íntimo, assim, que alguma coisa eu fiz errado. Eu não sabia exatamente o que era, mas a culpa de alguma forma era minha. Embora eu tivesse tanta clareza dos fatos, da sucessão de ocorridos que me levou a decidir não querer mais aquele relacionamento antigo, ainda assim, no subconsciente, uma vozinha me dizia que a culpa era minha. E aí eu precisei me perdoar. O processo de me perdoar, ele não foi simples, ele foi por etapas, sabe? Mas eu precisei me perdoar, entender que estava tudo bem o que aconteceu. Ter tomado a decisão que eu tomei foi melhor do que viver uma vida de mentira, sabe? Viver uma falsa família de comercial de margarina que não existia. E perdoei, sabe? Perdoei tudo que aconteceu, perdoei tudo que eu vi, tudo que eu só ouvi falar, e principalmente as coisas que eu vi, mas eu perdoei. E isso nem é pela outra pessoa, mas é por mim, sabe? Eu me senti tão mais leve e tão pronta pra começar a minha vida de novo. Tipo assim, quando eu liberei esse perdão, né? Eu rezei, eu entreguei, assim, tudo pra Deus, eu pensei, eu tô pronta agora pra começar a minha vida nova. Então daqui a pouco tem pessoas que fizeram coisas pra ti e tu te culpa como se a culpa fosse tua. Tem uma amizade que acabou, um relacionamento que terminou e tu fica ali procurando, mas onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz que isso daqui não deu certo? Pode ser que a culpa seja tua? Pode ser, mas a culpa num término nunca é só de uma pessoa, nunca é unilateral, sabe? Nunca vai ser só tua. Então tu tem que se perdoar. E nem sempre também, né? Às vezes a outra pessoa, tu pode dar o teu melhor, tu pode entregar o máximo que tu entregar, tu pode dar o teu sangue, suor e lágrimas e todo o teu dinheiro, e ainda assim a pessoa vai ser filha da mãe contigo, né? Porque é uma questão de caráter daí. Talvez tu passe o resto da vida tentando entender o porquê que aquela pessoa fez aquilo e talvez tu nunca entenda. Então, a única coisa que tu pode fazer é perdoar e se perdoar também, para começar uma vida nova. Para começar a melhor fase da tua vida, tu vai ter que entender o que tu precisa de novo e o que tu não precisa mais. Tem muita coisa que tu acha que é indispensável na tua vida, mas que é uma bagagem totalmente desnecessária e tu não precisa mais. Isso serve para tudo, para pessoas, para coisas, para sentimentos. Às vezes a gente se apega em coisas, só que tem coisas
que fazem a gente pensar muito no passado, que prendem a gente no passado. É como se tivesse aquela... Lembra os escravos, as pessoas aqueles filmes antigos que mostram escravos, pessoas presas, que usavam um negócio no pé, que tinha uma bolona pesada, assim, de ferro? Não sei o nome daquilo, mas usava aquilo no pé e aquilo segurava ele para conseguir, assim, se movimentar, fazer o trabalho que o coitado do escravo precisava fazer, mas sem fugir, sem sair dali. Ficava ali, desenvolvia o trabalho que era ali designado, mas ele ficava sempre no mesmo lugar. Sentimentos, pessoas, coisas que a gente não precisa mais na nossa vida, mas insiste que precisa, são como isso, são como essa bola de ferro amarrada no teu tornozelo. Tu tem uma falsa sensação, porque tu tá te movimentando, tu tá fazendo coisa, tu tá aqui, tá trabalhando, tu tá ali, tu tá se mexendo, mas tu continua sempre presa, sem a possibilidade de sair. É uma falsa sensação de liberdade. Quando eu entendi isso, me doeu, porque eu percebi, cara, eu sou tão apegada. Não imaginei que eu fosse, mas eu descobri que eu era tão apegada a coisas, a pessoas. Uma coisa que foi muito difícil pra mim desapegar, e é um bom exemplo pra colocar aqui hoje nesse assunto. O meu corpo. Quem me segue aí uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, lembra que esse corpo aqui não me pertence. Eu tô grávida, né? E eu tô enorme, inchada, bochecha de Kiko, barrigão, coisa mais linda do meu neném. Mas assim, é muito diferente me olhar no espelho e eu às vezes não me reconhecia e entender. Teve um vídeo que eu postei aqui em janeiro, que eu tava muito mal, assim, porque eu tava me sentindo inchada e as pessoas estavam falando, comentando, né? Porque a maioria das pessoas que me seguiam aqui no YouTube eram pelos meus vídeos de fitness, né? Aqueles vídeos de treino, eu com um corpão lá, toda gostosa. E aí eu comecei a ficar inchadinha ali, no começo do ano. Eu recebi muita crítica pelo meu corpo. Por eu estar inchada, por eu estar maior, enfim, nossas bochechas inchadas, enfim. E eu não sabia que eu tava grávida. Então eu tava já grávida quando eu postei aquele... Lembra aquele vídeo de desabafo sobre meu peso e corpo? Eu já tava grávida. Isso que eu não sabia, me engravidei em janeiro. Acho que foi em fevereiro, né, que eu postei o vídeo. E cara, eu tava muito... Os hormônios tomando conta do meu corpo, porque eu tava grávida, enfim, mas eu não conseguia desapegar daquele corpo. Eu queria estar grávida, queria estar com o neném na barriga, mas assim, magríssima. E foi um processo, foi terapia, né? É importante você ter um terapeuta também, porque, olha, tem coisas que por mais que eu entendesse, assim, eu sabia que era, mas eu não conseguia botar em prática na minha vida. Eu sou grávida, como é que eu vou ter um corpo magrinho, sabe? Aí eu abri a janela aqui com a cadeira sem querer. Tá aparecendo a luz? Eu espero que não. Com velhos hábitos não dá pra começar uma vida nova, né? Às vezes tem coisas que tu vai precisar trazer pra tua vida nova. Coisas boas que tu fazia, coisas que davam certo e estavam te deixando feliz. Mas a verdade é que a maioria das coisas não vão te acompanhar pra tua nova vida. Acho que a coisa que eu mais fui apegada foi na questão das coisas materiais, assim, sabe? Da casa, quando eu me divorciei. Tinha a opção de vender tudo na hora ali, já resolver tudo na hora, de isso aqui é teu, isso daqui é meu, enfim, esquece, ninguém mais segue sua vida. Não, o que eu quis fazer? Eu quis comprar a parte dele. Eu tinha dinheiro pra comprar lá? Não tinha, era bastante, não tinha todo. Então eu decidi fazer uma coisa, um acordo que é prolongar aquilo ali por anos, sabe? Aquele convívio, aquela coisa. Por quê? Porque eu não queria desapegar da casa. Podia ter pegado o dinheiro lá, que seria, no caso, a metade, dado de entrada em outra casa, exatamente como é, se comprar, de seguida a vida, sabe? Recomeçar do zero. Não, eu disse, essa casa é minha casa, porque eu comprei essa casa, era toda casa pra mim, sabe? A casa se tornou assim... Não sei, era um sentimento que eu sentia assim, ó, que se eu vendesse essa casa lá naquela época, quando eu me divorciei, eu ia tá dando mostrando para o universo, para o mundo inteiro que eu fracassei, sabe? Eu queria mostrar que eu não tinha fracassado, que eu tava bem e que a vida ia continuar do mesmo jeito. A vida não continua do mesmo jeito. A gente fica cheio de problema para resolver, né? Pode me falar aqui, se alguém que já passou por um divórcio, por um término, depois de anos, se a vida fica maravilhosa no outro dia. Não fica, leva um tempo, né? A parte mais difícil pra mim foi perceber o que eu precisava e o que eu não precisava mais na minha vida. O que fazia sentido e o que não fazia mais sentido na minha vida, sabe? E aí agora, depois de
muito tempo, foi que eu tomei a decisão e pensei, isso não faz mais sentido pra mim, sabe? Tem tanta lembrança, tem tanta coisa, tem tanta lembrança ruim, assim, sabe? Como é que eu vou começar uma vida nova com aquele ferro no pé, no meu tornozelo, me segurando sempre no mesmo lugar? Eu quero começar uma vida nova, mas eu tenho medo de mudar. Eu quero começar uma vida nova, mas eu tenho medo de sair dessa cidade. Eu quero começar uma vida nova, mas eu tenho medo de sair do interior. E eu era essa pessoa. Até que eu decidi que eu não ia mais ser. E aí coloquei minha casa pra vender, e aí já fui ver outras coisas e, cara, novos horizontes se abriram pra mim, sabe? Tá demorando um pouco a venda, confesso, porque, enfim, nosso estado aqui no Rio Grande do Sul, vocês sabem, né, tá passando por tanta coisa, tanta gente perdendo tudo com as enchentes, enfim, eu acredito que seja por isso a demora na venda da minha casa. Mas também joguei pras mãos de Deus, assim, eu sei que quando for acontecer, vai ser. Então eu tô sem pressa, sabe? Mas desapegada. Isso que é importante. Sabe quando tu quer começar uma dieta, por exemplo? Tu quer ficar mais magra. Aí, ou tu quer ter músculos, ou crescer, ou engordar, enfim. Né? Sempre tem a mulher gordinha que quer ficar mais magrinha, mas também tem aquela que é bem magrinha e gostaria de ter um corpo maior, não tem? Acho que o meu maior erro, e acho que o nosso maior erro aqui, tá, amiga? Falando de amiga pra amiga, é querer mudar tudo de uma vez só. Eu fiz isso por muito tempo, por isso que nunca dava certo as coisas na minha vida, porque eu já passava no mercado, já comprava todas aquelas comidas que tinha escrito no rótulo assim, light, integral, diet, eu comprava essas coisas aí, coisa de feira, alimento saudável, não, aquelas coisas que tinha no rótulo escrito light, diet, integral, sem glúten, sem lactose, essas coisas aí. Aí eu já me matriculava na academia, daí eu já começava a fazer exercício, aí eu já via personal, e já via não sei o que, ia na Nutri, 50 coisas ao mesmo tempo, mudava assim tudo. Até ontem tava que meu jantar era fast food e Coca-Cola. Hoje meu jantar é um ovinho e 3 bolachinhas de água com sal. Quem é que aguenta mudanças bruscas de uma hora para outra? De um segundo para o outro, tu já quer mudar todos os pilares e todas as coisas da vida num momento só, não dá certo. Então, foco numa coisa, sabe? Foca numa coisa e tu vai ver que as outras coisas, elas vão fazendo parte disso. Eu falei isso várias vezes aqui no canal, né? Quando a gente foca, eu sempre dou o exemplo do fitness, do treino, porque é o que... Eu tenho mais de 600 vídeos aqui nesse canal, e eu acho que 400 deles são falando sobre esses assuntos, né? E eu sempre dou esses exemplos. Seu objetivo é emagrecer. Então escolhe uma coisa e começa por essa, sabe? Começa a fazer caminhadas. Aí tu vai ver que um hábito bom, ele vai puxando o outro. As coisas, elas meio que têm uma magnitude, assim, sabe? São magnéticas e a coisa boa atrai coisa boa. Da mesma forma como coisa ruim atrai coisa ruim. Então tu começou a caminhar, tá chegando às tuas caminhadas ali, tu não vai querer comer o teu de jejum ser doce, chocolate e pão com mumu, e pão com doce de leite. Pão com Nutella, né? Vai passar ali uma semana até perceber, mas tô me fazendo tão bem a caminhada, acho que eu vou começar a tomar um café da manhã mais saudável. Aí tu já tá fazendo dois hábitos saudáveis. E quando vem no terceiro dia, lá no outro mês, tu começa a se ligar, tu tá bebendo pouca água, porque tu tá caminhando, tu tá chegando cansado, não tá levando a garrafinha, e aí tu começa a beber mais água, e aí as tuas roupas começam a ficar largas, e tu pensa, tem que começar a me vestir melhor, tu começa a mudar o jeito de vestir, uma coisa já começa a puxar a outra, e no fim é um combo de coisas boas que vão acontecendo sucessivamente. Mas é isso, é ter um foco, sabe? Ter um objetivo e seguir com ele. As outras coisas vêm depois. Tu vai ver que quando tu começa a se cuidar, enfim, fazer alguma coisa nesse sentido, as pessoas começam a te olhar de forma diferente, porque agora tu se ama, porque agora tu se gosta, porque agora tu tem amor próprio, e as pessoas começam a te tratar de uma forma diferente. As pessoas, elas vão até onde tu deixa elas ir. As pessoas são contigo até onde tu deixa elas ser contigo. Sabe que eu sou uma pessoa que tem o hábito de dormir cedo. Amo dormir cedo, acordar cedo, dormir cedo. Tipo, eu nunca vou dormir depois das 10 da noite, por exemplo. Nunca. Essa semana uma amiga minha foi me convidar, semana passada, na verdade, a Dai, pra fazer alguma coisa. Ela disse, vamos almoçar? Porque eu sei que tu gosta de dormir cedo à noite, então vamos fazer um almoço, que aí não atrapalha a tua rotina. Quando tu tem bem claro quais são os teus princípios, quais são as coisas que tu gosta, como é a tua vida, é as pessoas que têm que se adaptar à tua vida, e não você se adaptar à vida ou à rotina das pessoas. Quando tu tem essa nova vida bem clara, e tu deixa isso explícito, as pessoas, elas
vão se adaptar a isso também, sabe? Principalmente as pessoas que tu quer manter na tua vida e as pessoas que são necessárias na tua vida, elas vão se adaptar. Ah, mas ninguém vai gostar de mim, porque até um tempo atrás eu era assim, e agora você é a pessoa chata. Tu não vai ser chata. Não vai ser chata, porque se essas pessoas realmente gostam de você, elas vão fazer de tudo pra permanecer na tua vida. Às vezes a gente acha que tem que mudar para agradar o outro, para ser o que o outro gosta, para fazer as coisas que o outro precisa, ou tu acha que tu tem que ser perfeita, tu acha que tu não pode ter defeitos, tu acha que tu tem que ser maravilhosa para aí sim tu merecer o respeito de alguém, sabe? Ou tu merecer a fidelidade de alguém. E tu sabe que isso não tem nada a ver. Se a pessoa tirar pra ser sacana contigo, tirar pra ser filha da mãe contigo, ela vai ser. Eu tava na minha fase mais linda da minha vida, com o corpo mais bonito, com o cabelo mais bonito, com a pele mais bonita, a carreira decolando. Eu tava super bem financeiramente, emocionalmente, eu tava super bem resolvida com a minha vida. Eu tava linda. Sabe tu olha pra trás, assim, rever a tua vida agora aí, olha alguns anos atrás e tu pensa, aquele lá foi o meu melhor corpo, o meu melhor shape, eu tava na minha melhor fase. Foi exatamente aí, nesse lugar que eu tava, na melhor fase da minha vida, quando eu fui traída, quando eu tive que terminar um relacionamento e eu tava na minha melhor fase. Então, às vezes tu pensa e tu fica se culpando, porque eu fui traída, porque fui abandonada, porque terminou o relacionamento comigo, e tu começa a pensar qual é os defeitos que tu tem, o que fez essa pessoa, se eu tivesse me arrumado mais, se eu tivesse me cuidado mais, se eu tivesse não sei o quê. Não. Se a pessoa tem caráter, tu pode estar igual eu tô agora, tô grávida, tô toda inchada, tô toda esculhambada, né, com os cabelos estranhos, que eu não tô me gostando. Mas eu tô num relacionamento hoje, onde existe respeito, onde existe admiração. E isso, o respeito e a admiração são a base do negócio, entende? Onde a pessoa não chega e pega o celular e vira assim, ó, de cabeça para baixo, para você não ler as notificações que chegam no celular. Onde a pessoa mente onde que tá, para você não saber. Isso não existe mais na minha vida. E aí eu descobri na minha nova vida o tipo de relacionamento que eu mereço. E quando eu entendi isso, eu abri porta para viver o relacionamento lindo e feliz que eu vivo hoje. Tem coisas que talvez tu não vai conseguir nunca resolver, tu nunca vai conseguir lidar porque não são os teus problemas. Além dos teus problemas, além das tuas bagagens emocionais, lembra da mochila que a gente falou? Tu ainda tem que carregar o fardo e a bagagem de outras pessoas. Entenda quais são as tuas bagagens e quais são as bagagens de outras pessoas que tu tá carregando, e por isso é que tá tão pesado e tão difícil de conseguir as coisas que tu de fato quer. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido de alguma forma pra ti e te espero aqui nos comentários pra gente conversar sobre isso, tá bom? Beijo e tchau!